Prosseguindo, nós temos a nossa página de análise de tráfego, que ela vai ser a parte de observabilidade da aplicação Flow. Nós temos as possibilidades de utilizar o monitoramento de tráfego geral, origem/destino, tráfego por CDN, tráfego por ASN, tráfego por protocolo, tráfego por porta, tráfego por IP ou tráfego por subredes. Aqui no tráfego geral, você tem a possibilidade de observar o mesmo gráfico que foi utilizado ali na dashboard, mas temos a possibilidade de selecionar um período. Na dashboard nós temos ali um período fixo de 24 horas para conseguir monitorar ali do horário atual até as 24 horas anteriores. Aqui, diferentemente, nós temos a possibilidade de mitigar de uma maneira mais precisa. Por exemplo, utilizar aqui o gráfico para ver as últimas 6 horas ou selecionar aqui no filtro personalizado de data e hora um dia específico e um horário específico. Você pode estar utilizando, por exemplo, aqui, né, ele mostra aí de acordo com o filtro. Limpando aqui, nós também temos as métricas que ele seleciona, ele mostra aqui no gráfico, no momento ele está mostrando os bits por segundo, mas, por exemplo, se eu adicionar aqui pacotes por segundo, ele vai estar mostrando também. Esse gráfico ele é de inbound e outbound, então ele mostra o tráfego que entra ou sai da sua rede. Isso geral, de acordo com o exporter configurado. Nós temos aqui também um gráfico de linha e o gráfico de correlação volumétrica, que você pode estar utilizando no eixo esquerdo uma métrica e no eixo direito outra métrica. Isso é muito interessante para fazer um comparativo do que está acontecendo. Por exemplo, às vezes você quer ver quantos flows passam em relação aos pacotes. Então é muito legal isso. E os outros filtros são todos adaptáveis a essa mesma situação. Aqui em limite de resultados, ele é referente à tabela apontada aqui embaixo. Essa tabela vai mostrar as top conexões, de acordo com o filtro referente, e ele vai estar mostrando os dados das top conexões, por exemplo, IPs de origem, IP de destino, AS de origem, AS de destino, protocolo, portas de origem, portas de destino, pacotes e tráfegos e por aí vai. A pessoa pode estar olhando esses dados propriamente. Seguindo, nós temos o cruzamento de dados de origem/destino. Aqui é muito legal que você pode fazer uma depuração da sua rede. Por exemplo, eu quero ver os bits por segundo de um IP específico. Por exemplo, eu selecionei esse IP. Ele vai me mostrar o que está acontecendo nesse IP específico. Da mesma forma, você pode fazer o cruzamento dos dados. Por exemplo, nesse IP específico, qual AS que está passando por ele? Pronto, tal AS. Né? Ou quais IPs estão passando por esse AS específico? Eu posso estar olhando também. Eu selecionei um AS e agora eu tenho a possibilidade de escolher os IPs que estão passando por esse AS específico. Da mesma forma, os outros filtros eles são dinâmicos. De acordo com você vai setando algum filtro, os outros eles se comportam mediante aqueles que foram setados. Isso é muito interessante para conseguir observar se tem algum ataque na sua rede. Então você pode, por exemplo, ver tal AS está tendo um ataque diferente, está tendo um tráfego anômalo. Aí você pode ver quais IPs que estão passando tráfego na rede daquele AS e conseguir depurar melhor e achar onde está o problema desse ataque. Você também pode estar selecionando a dimensão, seja origem ou destino, o exporter ou período, semelhante aos outros que já foram apresentados. Nós temos aqui um gráfico inbound e outbound também para facilitar. Você consegue ver o que entra e sai correlacionais, certo? Aqui está mostrando apenas o in por conta do ASN específico. Deixa eu tirar. Bem, aqui ele já mostrou as nuances. Bem, prosseguindo, nós temos aqui a tela de tráfego por CDN. O tráfego por CDN você consegue monitorar o tráfego, propriamente dito, que está passando pelos CDNs específicos. Em diferenciação da outra página, nós temos apenas uns gráficos a mais. Por exemplo, o Tree Map, que ele vai estar mostrando a correlação dos dados em ordem de grandeza, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, mostrando que o Google está tendo a maior porcentagem de tráfego referente a CDNs. Você também pode utilizar aqui o gráfico de linhas, né, que ele vai estar mostrando as nuances da sua rede, ali referente ao CDN. Todos os gráficos eles se comportam da mesma forma, que você pode dar zoom, você pode arrastar, selecionar para conseguir entender melhor as redes. Também uma coisa interessante é que nós temos como selecionar ou desmarcar eles. Como assim? Se eu desmarcar, e marcar, por exemplo, apenas a Microsoft, eu consigo entender melhor o que está acontecendo. Isso é interessante para você depurar com relação à ordem de grandezas. Por exemplo, às vezes o tráfego do Google ele é muito grande referente ao da Apple, por exemplo. Aí dá a impressão que o da Apple não está tendo nenhum tráfego. Mas na verdade, se você desmarcar aqui e selecionar o da Apple, ele vai estar mostrando aqui que tem sim uma certa nuance.
Só que com relação ao gráfico, ao tráfego do Google, ele é muito discrepante. Então a ordem de grandeza influencia nisso. Pensando nisso, a gente tem essas funções de marcar e desmarcar. Você pode também selecionar aqui, ó, desselecionar, por exemplo, desselecionar o Google. A gente consegue ver aqui a comparação dos que têm menos tráfego, certo? Com relação a período e export, a dimensões segue da mesma forma. Seguindo aqui para tráfego por SN, nós temos, propriamente dito, tráfegos que estão passando pelos SNs específicos. Muito legal essa tela que ela tem bastante dados, e às vezes pode ser que fique meio confuso de ver, mas você pode utilizar aquela técnica de desmarcar e selecionar apenas uma, né? Ou selecionar todas. Os filtros seguem da mesma forma, você pode selecionar um período específico, ou selecionar aqui os períodos pré-setados. Você pode selecionar a métrica de bits por segundo, pacotes por segundo ou flows. A dimensão, seja origem, destino ou ambos, também pode ser utilizada. Aqui é legal que tem como você filtrar por país de origem, destino, interface in ou out. Bem bacana isso. Aqui embaixo nós temos até, inclusive, as tabelas, né, com os dados referentes. Aqui, por exemplo, como eu escolhi a dimensão de ambos, né, tanto in quanto out, ele vai estar mostrando, né, os bits por segundo, pacotes por segundo, flows, bits por pacote e tráfego relativo. Também nós temos mais variedade de gráficos aqui em SN. Um deles é o CNT, que ele vai estar mostrando as conexões. Você pode selecionar, por exemplo, aqui o limite de 50 conexões. Ele vai mostrar onde que está ligando o que e quais são as conexões específicas. Isso, claro, de acordo com o seu exporter configurado. Aqui na tabela, por exemplo, nós temos a visibilidade da origem e destino, né, a conexão, e os tráfegos que estão passando nessa origem e destino. Semelhante a ela, nós temos, por exemplo, o grafo de topologia. Muito legal ele, que ele é tipo um sem-key, só que você tem como olhar o tanto que está passando de um ponto a outro. Por exemplo, temos essa conexão aqui desse AS específico para o outro AS, e aí nós temos como ver, por exemplo, qual que é a média de bits por segundo dele. Também podemos selecionar aqui a métrica, né? Por exemplo, flows. Ele vai estar mostrando aqui a conexão, e se você selecionar, por exemplo, na tabela, algum AS específico, ele marca aquela conexão, e você tem como depurar de uma maneira mais visual e mais didática. Os filtros permanecem da mesma forma, você pode selecionar métricas, períodos, por aí vai. Nós temos aqui também tráfego por protocolo, que ele vai mostrar as nuances da sua rede de acordo com o protocolo que está passando pelo seu exporter. Nós temos os mesmos gráficos das páginas anteriores, e a tabela com um resumo geral de cada protocolo específico. Em tráfego por porta, você também tem essa possibilidade. E é muito legal que todas as informações elas se correlacionam. Por exemplo, se eu for aqui na SN e selecionar, por exemplo, um AS específico, por exemplo, está selecionando esse verde, a gente pode, por exemplo, cruzar os dados. Esse ASN, eu quero ver as portas que estão passando por esse ASN. Então ele mostra aqui num período de 15 minutos antes e 15 minutos depois. Por que utiliza esse período quando a gente seleciona esse filtro por aprofundamento? Porque a ideia é que você identifique um pico na sua rede e aí esse pico você consiga aprofundar e depurar o que aconteceu nesse pico, seja por porta, por IP ou por protocolo. Você consegue fazer essa depuração. Como propriamente eu estava dizendo, nós temos os tráfegos por porta. Ele mostra aqui as portas que estão, os tráfegos referentes, as portas que estão configuradas aí do seu exporter, o que está passando, o que está vindo. Os filtros permanecem da mesma forma, você consegue ver os bits por segundo, pacotes por segundo e flows. Aqui na tabela você também consegue entender a normativa. Por que foi colocada essa questão da tendência? Você pode estar apenas querendo ver os dados gerais e entender qual que é a nuance da rede. Às vezes, por exemplo, ela está linear e teve um pico. Então é algo a se ver, né? O que aconteceu. Então ele vai estar mostrando a tendência aqui. Nós também temos a possibilidade de ver um mapa de calor, que ele vai estar referente ao eixo X aqui, o tempo pela porta específica. É legal para ver os picos, né? Por exemplo, aqui tem um pico, diferente da normativa da rede, ele estava, por exemplo, rodando aqui 10 Mbps, e aí depois ele teve um pico aqui de 29 Mbps. Então você pode estar olhando e falar, tem alguma coisa de errado, talvez, ou não. E isso, em comparação, também temos a tendência, então você pode correlacionar aquele pico que aconteceu nesse horário específico com a tendência do tráfego da porta. Seguindo aqui para tráfego por IP, você tem a possibilidade, primeiramente, de comparar IPv4 e IPv6 da sua rede.
Nesse gráfico de correlação volumétrica, você tem como selecionar, por exemplo, eu quero ver no IPv4 os bits por segundo que estão passando, e no IPv6 eu quero ver os flows. Então você compara aí, ou você quer ver os pacotes. É legal para você entender quanto que está vindo de cada. Ou se você não quiser comparar diferentes métricas, você quer ver a mesma métrica, só que comparar IPv6 e IPv4, você tem a possibilidade de selecionar o gráfico de linha. E ele utiliza uma única métrica. Por exemplo, esses dois, IPv6 e IPv4, eles estão mostrando aqui os bits por segundo de acordo com o filtro de período. Então eu posso selecionar apenas um tipo de IP. Por exemplo, aqui ele está mostrando o IPv4, que, por exemplo, ele mostra o dado específico do IPv4 de origem, né, que está referente à métrica, à dimensão. Você também pode ver com relação ao tempo, o que está acontecendo os IPv4, quais que são as nuances do tráfego de acordo com aquele filtro por período apenas do IPv4. Ou você pode também selecionar do IPv6, por exemplo. Você pode selecionar aqui a linha e ele mostra os dados referentes ao mesmo. Tanto os nomes quanto aqui embaixo a tabela com as informações em bytes, que seriam as informações gerais relacionadas àquele período que você setou no filtro. Os pacotes, os bits por segundo, pacotes por segundo e o tráfego relativo, que é o percentual do tráfego referente, logicamente, ao período setado. Aqui em tráfego de subredes, você tem a possibilidade de conseguir ver, né, o que está entrando e o que está saindo da sua subrede. Se você colocar aqui, por exemplo, o prefixo, você tem a possibilidade de selecionar, por exemplo, aqui os blocos. Vamos selecionar 26. Como só vai ter 3, ele plota 3, né? Mas caso tenha mais, ele vai estar plotando. Você coloca o IP, a porta, e consegue ver aí a comparação, as nuances, né, do tráfego relativo. Por exemplo, eu posso selecionar o IN, o OUT, aqui no filtro, né, ele mostra, e ele também mostra os dados referentes ao mesmo, certo? Isso é bem legal para você fazer essa depuração.